Olá a todos, esta é a primeira análise do Bitcoin do ano novo de 2026. As próximas serão sobre o mercado de ações e criptomoedas. E desejo que este ano seja o mais próspero possível para você e seus entes queridos, trazendo muita alegria, amor e a realização dos seus planos. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin que discutimos no dia 24 de dezembro. Naquela ocasião, mencionei que tínhamos todas as chances de alcançar a média móvel de 50 dias. Ela está mostrada em verde. E como podemos ver, rompemos a média móvel de 50 dias e subimos até o limite superior do intervalo, que está marcado com um retângulo branco localmente e com um amarelo globalmente. O retângulo amarelo é desenhado a partir da mínima de fevereiro de 2025 com base no fechamento das velas e da máxima de março de 2025 também com base no fechamento das velas. Depois disso, recuamos desse nível e caímos bruscamente. Assim, agora ambos os níveis foram testados e, tecnicamente, o Bitcoin poderia muito bem se mover em algum lugar por aqui para o limite inferior do intervalo. Mas ele foi parado pela média móvel de 50 dias, que também está mostrada em verde. E enquanto ela não for rompida, ainda temos chance de ver uma recuperação para cima. O que sustenta a possibilidade desse repique? Bem, antes de tudo, normalmente quando há um nível técnico importante e ele é rompido, geralmente ele é retestado antes que o preço continue seu movimento de alta. Ou há um segundo cenário, o nível foi rompido, o preço retorna e então continua caindo. Esse tipo de rompimento é chamado de falso rompimento. Portanto, ainda não sabemos se o movimento recente através da média móvel de 50 dias foi um falso rompimento ou um rompimento real. No entanto, alguns fatores ainda apontam para um rompimento real. Por quê? Perceba que, se removermos todas as marcações, vemos que os fundos estão subindo de forma consistente e, junto com eles, os topos também estão aumentando de maneira constante. Isso fica muito claro no gráfico semanal. Portanto, se olharmos tudo isso de perto, podemos ver que, ao longo da média móvel de 100 semanas, tanto os fundos quanto os topos estão subindo. E temos tanto os pré-requisitos quanto razões técnicas para avançar para a região dos $101.500, onde está localizada a média móvel de 50 semanas. Mas, de acordo com os indicadores formais, ainda temos uma situação de venda aqui, até que o candle de 17 de novembro seja absorvido, mas esse já é um candle semanal. Para que isso aconteça, precisamos fechar acima do nível de $94.261 no gráfico semanal. Vamos olhar para os candles mensais. O que dizem os candles mensais? Os candles indicam uma tendência de queda. Por quê? Porque tivemos uma tendência lateral de vários meses. Em novembro, rompemos para baixo dessa faixa lateral e ficamos presos novamente em outro movimento lateral. Mas é muito provável que o candle de novembro continue caindo, renovando a mínima de novembro. Ao mesmo tempo, não está proibido subir até o meio do candle de novembro como uma correção da queda. Isso fica em torno de $99 mil. E até mesmo até a sua base, que é a região dos $110 mil. Então é preciso entender que mesmo uma alta até $110 mil, por si só, ainda não é garantia de uma reversão global. Apenas um engolfo completo do candle de novembro no gráfico mensal poderia reverter a tendência novamente para cima. Mas nós analisamos a situação no mercado de ações, e lá definitivamente não é favorável ao crescimento, embora o crescimento não esteja fora de questão. Agora vamos ver o que devemos esperar nos candles diários. Nos candles diários, precisamos esperar ou um engolfo do candle de ontem, mas apenas um engolfo de qualidade, de modo que o candle que o engolfa tenha um corpo grande e uma sombra superior pequena, ou o fechamento do candle diário abaixo da média móvel de 50 dias, e isso, no mínimo, abre o caminho para baixo para nós. Até o limite inferior da faixa, em torno do nível de $84.250. E com potencial para um movimento ainda mais baixo se tentarmos definir alvos globais. Existe uma regra: se o preço de um instrumento financeiro fica lateralizado por muito tempo, tende a romper pela largura dessa faixa, seja para cima ou para baixo. Então pegamos nossa faixa lateral local, medimos sua largura e ela é de 10% do fundo ao topo. E então olhamos, se subirmos a partir do limite superior dessa faixa pela mesma quantidade, isso será aproximadamente a média móvel de 300 dias, e isso é $103 mil.
Vamos marcar esse nível. E se formos para baixo, ou seja, se houver um rompimento ou saída dessa faixa lateral para baixo, também será de 10%. Agora é 10,2, então já marcamos. Portanto, o nível-alvo para uma queda seria em torno de 77 mil dólares. Assim, um rompimento neste ponto deve nos levar até lá, em algum lugar por aqui. Um rompimento neste ponto, já há um cruzamento marcado, deve nos levar para cá, mais ou menos. E novamente, só podemos falar em operar vendido se o candle diário fechar abaixo da média móvel de 50 dias. Por enquanto, é um mercado lateralizado, sem prioridade clara. Estamos basicamente no meio da faixa e podemos romper para qualquer um dos lados. Estamos esperando para ver como as coisas se desenvolvem, aguardando novas atualizações. Mas, do ponto de vista dos candles semanais, ainda parece provável um movimento em direção à faixa de 100 mil dólares a 102 mil dólares, como venho dizendo há várias semanas. Mas eu enfatizo, em uma escala global, há uma probabilidade muito alta de que atualizemos a mínima de novembro. Por volta da marca dos 80 mil dólares, e potencialmente podemos cair para 75 mil dólares ou até significativamente abaixo disso. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários e dê likes ou dislikes. A próxima análise será sobre o índice S&P 500. Te vejo lá. Até logo!